E aí, família, tudo bem com vocês? Bora crescer? Como é que vocês estão? Tudo certo aí? Espero que esteja indo tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família, que seu dia esteja sendo uma bênção. E estamos aqui para mais um episódio do podcast Bora Crescer. Hoje eu quero falar com você que é líder de jovem, líder de adolescente, você que tem um chamado de Deus para liderar um pequeno grupo, uma célula, um grupo de jovem, um grupo de adolescente. Fica ligado nesse podcast que hoje é para você, tá bom? Antes de entrarmos no assunto aqui, eu já quero te pedir para você compartilhar o link do nosso canal do YouTube com o maior número de pessoas possível para alcançarmos mais vidas, alcançarmos mais pessoas e juntos podemos crescermos em Cristo, crescermos na palavra, crescermos em conteúdo e tudo aquilo que está sendo transbordado aqui para a sua vida, tá bom? Então, como a nossa igreja, ela comemora do dia 21 de abril a 1º de maio, no dia 21 sendo o Dia Nacional do Jovem Quadrangular, no dia 1º de maio, o Dia Nacional do Adolescente Quadrangular, hoje eu quis trazer para você um conteúdo específico para a liderança de jovens. Desde a minha formação, da minha vida ministerial, no início da minha conversão em Cristo Jesus, uma das primeiras coisas que aconteceu comigo foi liderar jovens ou estar junto a uma diretoria, um pequeno grupo que seria o núcleo, né, da liderança de jovens local. Então, eu cresci liderando jovens casados, adolescentes. Depois, me tornei pastor. E nesse período agora, desde 2016, estamos na coordenadoria estadual da Geração Forte aqui do estado do Rio Grande do Sul. E eu quero compartilhar com você, então, sobre esse tema, os desafios da liderança de jovem no meio cristão nos dias atuais. E é muito importante que a gente entenda algumas coisas. Existem vários desafios, eu linkei alguns aqui e eu quero trabalhar com você. Alguns desafios que acontecem, um dos desafios que acontece é a falta de experiência. Por quê? A falta de experiência. Nem todo mundo tem uma formação, teve uma preparação para se tornar um líder de jovens. Seja ele local, seja ele regional, às vezes simplesmente você é escolhido, porque você tem uma boa posição, você sabe, tem uma boa ligação com o seu pastor local, enfim, e aí acaba que você é escolhido para ser o líder de jovens da sua igreja, você é escolhido para ser um líder de célula de jovens, porque você tem essa desenvoltura, e aí barra numa primeira coisa aqui, que é o primeiro desafio, que é a falta de experiência com o Ministério Jovem. Não tenho experiência, não tenho bagagem, estou começando agora. Então, o que fazer? O que a gente pode fazer? Bom, a palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz: não deixe que ninguém despreze você por ser jovem, mas seja exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Aqui a gente já tem algumas dicas. Como que a gente pode superar a falta de experiência no Ministério Jovem, na liderança jovem, na célula jovem? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a experiência ela vai vindo com o aprendizado através dos erros que vamos cometendo. Cada erro que nós cometemos, nós vamos consertar esse erro, mas gerou em nós uma experiência. Os acertos também vão gerando experiências. E essas experiências vão nos tornando experientes naquela função ou na função de liderança. Uma das dicas que você pode suprir essa falta de experiência é buscar um mentor, alguém que já esteja à sua frente, alguém que você admire, alguém que já seja uma pessoa com uma vasta experiência nesse ministério que você está exercendo, especificamente aqui falando dos jovens e adolescentes. Você então vai buscar uma mentoria para você dar os primeiros passos, para ajustar a sua equipe, para como começar um trabalho, enfim, Aí você busca essa mentoria, você busca um conselheiro para aqueles momentos de dificuldade, para aqueles momentos que você, eu não sei o que fazer, E muitas vezes vai ser até o seu pastor, porque normalmente os pastores são experimentados em todas as áreas. São pastores que já passaram por uma liderança de jovens, de adolescentes, alguns já passaram por tantas outras lideranças, então eles vão poder ajudar. Talvez
né, não vão estar assim tão contextualizados com a linguagem do jovem atual. Mas os problemas eles tendem a se repetir de tempos em tempos, de formas diferentes, mas sendo sempre os mesmos. Outra coisa que você precisa é desenvolver as habilidades de liderança. Aprender a delegar função, a conhecer a você mesmo, suas limitações, suas dificuldades, seus acertos, seus erros. Se você é uma pessoa muito controladora, você tem que entender que tem algumas coisas que não tem como você controlar. Né? Se você for querer controlar tudo que está na sua liderança, em algum momento você vai chegar numa estagnação. Nada que é sufocado com o controle, ele tende a crescer de forma muito grande. Então a gente precisa entender isso, né? Esse primeiro desafio, então às vezes é a falta de experiência. Aí você vai precisar se conectar com outros líderes que já estão atuando há mais tempo na liderança de jovem, fazer um network, né? De se conectar com pessoas, ler bons livros nessa área, se preparar. Mas o texto que nós lemos, ele dá uma boa dica para a gente com relação a ser jovem e ser inexperiente no ministério. Primeiro, seja um exemplo para os fiéis. Seja um exemplo para aquelas pessoas que seguem a fé junto com você. Se você é exemplo em todas as coisas, exemplo no quê, pastor? No trato, no comportamento, no caráter, na obediência. As pessoas olhem para você, elas precisam ver uma referência em você, mesmo ou apesar da sua pouca idade, da sua juventude, certo? Seja exemplos para os fiéis na palavra. Isso que é interessante. Que você tenha o domínio da palavra, que você tenha o conhecimento da palavra, que você estude a palavra. Tem uma máxima aí fora que diz o seguinte, que os fins justificam os meios. Né? Os fins justificam os meios. Ou seja, você pode usar qualquer coisa para alcançar um determinado objetivo. Mesmo que a sua metodologia ou seus métodos não sejam tão adequados, mas que eles são justificados pelo resultado que você vai alcançar. Quando, na verdade, para nós cristãos na fé, isso não procede dessa forma. Tá? Os fins não justificam os meios, porque os meios são tão importantes para nós quanto os fins. A forma como você trabalha, a forma como você utiliza a sua metodologia para alcançar os seus alvos, para alcançar os seus objetivos, elas devem ser tão pautadas na palavra quanto o resultado que você espera obter. Então, tem muitas pessoas que querem usar de mentiras, de tantas outras formas, né, para alcançar aí um determinado número de jovens na sua rede, um determinado número de jovens na sua célula, quando a base, o fundamento, aquilo que realmente precisa ser a nossa estrutura de crescimento é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. A gente precisa entender isso para que a gente seja fiel, sejamos fiéis na palavra, sejamos fiéis em tudo, mas principalmente na palavra. Que a palavra de Deus, nós sejamos um exemplo de alguém que está aplicando a palavra na própria vida. Outra coisa que ele fala aqui, que nós precisamos ser exemplo para os fiéis no comportamento. As nossas ações, elas falam mais do que as nossas palavras. Então, se você é um líder de jovens, você é uma referência. Se você vai ser uma referência no comportamento para os seus jovens, eles vão modelar o teu comportamento e vão aplicar esse comportamento na vida deles. Então, se você tiver um péssimo comportamento fora da igreja, se você é uma pessoa que tem uma vida ímpia, uma vida mundana, mas que depois vem para a igreja e vai falar de palavra, você vai ser um hipócrita nesse caso, o seu comportamento ele não condiz com o comportamento bíblico, né? O que a palavra diz que sejamos, que nós devemos ser. Outra coisa que nós precisamos ser exemplo é no amor. Eu sempre digo que é impossível você amar a Deus e não amar o que Deus ama. Deus ama a gente. Talvez você diga assim, mas eu amo pregar, eu amo estar ministrando, eu amo estar, na frente adorando, eu amo isso. Isso é natural para quem exerce o dom da liderança, para quem exerce o dom da palavra, para quem exerce o dom de cantar e de adorar. Agora, o que realmente transcende tudo isso é quando você fala assim, eu amo as pessoas a qual eu lidero.
Eu amo as pessoas a qual eu estou servindo. Eu amo os irmãos da minha igreja. Porque aí você não está amando a metodologia que você faz as coisas. Você está amando exatamente as pessoas para quem você está trabalhando. Não sei se eu fui claro a respeito disso, mas eu espero que você entenda que Deus não nos chama para amar as coisas que fazemos. Ele nos chama para amar as pessoas a qual nós vamos servir. Porque é impossível você servir como líder, porque liderança é um serviço, é impossível você servir como líder sem amar as pessoas que você está servindo. Então, entenda isso. O segundo desafio que nós temos como líderes de jovens, principalmente quando é uma liderança muito nova, e às vezes quando eu falo liderança nova, não estou falando na questão de pouca idade, às vezes eu estou falando na questão de experiência mesmo, talvez você já seja uma pessoa madura, mas você foi colocado como um líder de jovens e você não tem experiência na liderança do Ministério Jovem. Então o segundo desafio é a responsabilidade, é o peso da responsabilidade de liderar e de guiar um determinado grupo ou um determinado departamento. A palavra de Deus em Lucas capítulo 12, versículo 48 diz: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Como nós podemos assumir a responsabilidade, então, das nossas escolhas? Nós podemos entender uma coisa. Nós precisamos manter, acima de tudo, um relacionamento próximo com Deus. Porque é só dessa forma nós vamos entender a responsabilidade do nosso chamado. Nós vamos entender, se nós pegarmos, por exemplo, a parábola dos talentos, quando o Senhor ele entrega 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o terceiro, o que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 1 enterrou. Entendendo que os talentos não eram deles, aquela moeda não era deles, simplesmente eles foram entregues a eles para que eles granjeassem, eles multiplicassem, eles fizessem alguma coisa. E aquele que enterrou, ele simplesmente não quis o compromisso, ele não quis a responsabilidade de correr atrás e de trabalhar e de tentar multiplicar aquilo, ou de multiplicar aquilo que foi confiado a ele. Hoje, muitas pessoas elas não querem ter a responsabilidade da liderança porque elas acham que é um fardo muito grande, é um peso muito grande. E, de fato, é uma responsabilidade. Porém, essa responsabilidade ela não está sendo colocada para nós cumprirmos essa responsabilidade com as nossas habilidades naturais, mas sim com aquilo que o próprio Deus já colocou dentro de nós, das partes espirituais, além das habilidades naturais que Ele mesmo nos deu. Mas nós precisamos entender o seguinte, que eu cumpro essa responsabilidade quando eu amo a Deus, quando eu amo ao Senhor acima de todas as coisas. Porque se eu amo a Ele, eu tenho que me envolver com as coisas que são dEle, eu tenho que me esforçar para cumprir aquilo que Ele está me chamando para viver. Algumas pessoas têm o peso da responsabilidade, outras carregam o privilégio de servir. A questão é, como que você define a sua jornada na fé com Jesus? A sua jornada de liderança com o Senhor é um peso, é um fardo ou é um privilégio? Porque talvez para muitas pessoas é uma responsabilidade. E agora, o que eu faço, né? Como que eu vou assumir a decisão dessa escolha, dessa responsabilidade? Eu preciso, como que eu vou tomar decisões? Como que eu vou nortear minha vida no ministério agora com essa grande responsabilidade? Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as decisões que você precisa, a palavra já tem resposta para cada uma delas. Então, toda vez que você for questionado por um jovem, um líder, alguém que está pedindo orientação para você agora nessa posição de liderança, vá para a palavra. Talvez a sua opinião ela é importante, talvez a sua opinião seja interessante, mas o que de fato vai ser a verdade é a palavra de Deus. Porque se você está liderando, simplesmente ditando as coisas de acordo com a sua opinião, você está criando um grupo ou uma parte da igreja que vai ser formada através de uma opinião humana. Mas quando você traz a luz da palavra, você está formando uma liderança jovem, os futuros líderes jovens, ou o seu grupo de jovens pautados na palavra. Você está criando um grupo saudável e bíblico, tá bom? Então, acalma o seu coração, relaxa, tranquiliza,
seja alguém que ama a palavra de Deus, busque orientação na palavra e busque intimidade com Deus. Se você for alguém íntimo do Senhor, se você for alguém que tem o hábito de ler e estudar e tudo que você for decidir ter um respaldo bíblico, calma que você vai super bem, não vai ser responsabilidade para você, vai ser um privilégio. Tá, mas às vezes eu vou confrontar pessoas não vão gostar, mas a pergunta é, tá na Bíblia? É bíblico? Se é bíblico, é a verdade. Se é a verdade, se a pessoa gostar ou não, o problema é dela. Você precisa fazer a sua parte, é trazer a verdade. Nós não estamos querendo agradar pessoas, dando as respostas que elas precisam ou que elas querem ouvir. Nós não queremos agradar pessoas para dar as respostas que elas querem ouvir. Nós muitas vezes vamos desagradar pessoas falando as verdades que elas precisam ouvir. Mas essas verdades precisam ser em amor, precisam ser em Jesus. E quando você tem uma base bíblica forte, você vai entender que a sua inexperiência pode ser suprida com a mentoria, com o aprendizado da palavra, com esforço, com cursos, com treinamentos, com leitura. Você vai entender que a sua responsabilidade, o peso da responsabilidade, ele é tirado dos nossos ombros quando nós levamos toda a decisão para a palavra de Deus, né? Confrontar para a palavra de Deus. E Provérbios capítulo 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, e em todos os seus caminhos reconheça-o e ele endireitará suas veredas. Então tudo que você precisa é não se apoiar no seu entendimento, na sua experiência, mas vá para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a que vai ser o balizador para as decisões e para os aconselhamentos que você vai dar como líder de jovens. Está fazendo sentido para você até aqui? Se está fazendo sentido para você, deixa o joinha aí, deixa o like aí, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Talvez muitos líderes de célula precisam ouvir essa palavra, precisam ouvir esse podcast, e você é um patrocinador desse podcast. Como que eu posso patrocinar, pastor Márcio? Manda o Pix aí. Não quero o seu Pix. Eu quero que você divulgue esse link para mais pessoas aí conhecerem esse trabalho e poderem aprender e trocar experiência com a gente também. Deixa nos comentários aí se já fez sentido para você até aqui e o que mais te marcou até esse momento aqui, beleza? Vamos lá então. O terceiro desafio para um líder de jovem nesses dias atuais é saber lidar com a pressão cultural. Saber lidar com a pressão cultural. Romanos 12:2 diz: não conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam discernir a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. Como os líderes cristãos podem resistir às pressões culturais, né? Gente, existe uma pressão de uma cultura aí fora que está sendo implantada em todas as esferas, né? E o que de fato faz sentido para nós que somos cristãos? Nós não andamos por cultura. Nós não andamos por uma cultura aí fora, por as pessoas, esse tempo atrás, uma pessoa falou aí que precisava atualizar a Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia não precisa ser atualizada, porque a Bíblia é viva. É a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, ela é atual, ela se renova o tempo inteiro. Então nós precisamos entender isso. Olhando para isso, a nossa cultura não é a cultura da terra, a nossa cultura é a cultura do céu, é a cultura bíblica. Então, só que nós vamos ser pressionados pelo mundo para aceitar e viver a cultura. Agora, cada um é livre aí fora para viver a vida do jeito que quer, mas nós cristãos, a nossa vida ela é pautada, ela é balizada pelos nossos princípios e pelos nossos valores. Então, como que eu posso resistir à cultura aí fora, a cultura que vem pressionar, lidar com esses desafios que às vezes vem a suprir aí, vem a suprimir, melhor dizendo, né, a cultura bíblica? É manter fiel à palavra de Deus. É manter uma cultura celestial. É entender que cada um lá fora é livre para viver a vida do jeito que quer viver. Mas quanto a nós, o que define a nossa vida é a palavra de Deus. Se para alguns lá fora ela é antiquada, se para alguns lá fora
ela não tem sentido, se para alguns lá fora ela é atrasada, bom, para nós ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, já dizia Billy Graham. Então nós precisamos entender isso, tá bom? Como que nós podemos, então, como liderança de jovem, resistir a isso ou ter uma vida que possa não se chatear ou até mesmo se sentir oprimido com isso? Primeiro, um relacionamento íntimo com Deus. Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, a cultura do céu é natural na sua vida. Depois você vai tendo cada vez mais estudo da palavra, aprofundando no entendimento da palavra, nos princípios, nos valores que regem a vida cristã. E depois você vai também buscar apoio em outros líderes de jovens. Tenha uma rede de relacionamento, ninguém anda sozinho, você precisa se conectar com outros líderes de jovens relevantes, e esses líderes de jovens relevantes vão te ajudar a implantar uma cultura, porque nós também precisamos trazer a cultura do discipulado, precisamos trazer a cultura da oração, precisamos trazer várias culturas para o meio da nossa rede de jovens, da nossa célula, do nosso grupo, ao qual estamos liderando. Hebreus 12, versículo 12 e 13 diz: portanto, fortaleçam as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Façam caminho reto para os seus pés, para que o coxo não fique desviado, mas seja curado. Em outras palavras, ande em linha reta. Não fique querendo... E um erro que as pessoas fazem hoje é querer moldar a igreja ou o grupo de jovem, o líder de jovem, ele quer moldar as coisas do mundo dentro da igreja. Não funciona. Esses tempos atrás eu vi uma melodia de uma música secular. O cara foi lá e trocou a letra da melodia e colocou tipo uma melodia, uma letra, entre aspas, né, gospel. O que acontece com isso? Você está misturando as coisas, está perdido, está fazendo uma salada de fruta. No reino de Deus, tudo é autêntico. Sabe, você precisa ser autêntico, você precisa ser verdadeiro. As pessoas vão olhar para aquilo e vão criticar você. Poxa, não tem criatividade? Cadê a criatividade? Então, seja verdadeiro, porque o mesmo Deus que vai te dar a melodia é o mesmo Deus que vai te dar a letra e vice-versa. Então, entenda uma coisa. Nós precisamos ser retos e transparentes. Tem pessoas que vão aceitar Jesus? Vão. Tem pessoas que não vão? Não vão. É fato. Entende? Mas quanto a nós, quando alguém olhar para o nosso grupo de jovens, quando alguém olhar para a nossa liderança de jovens, eles vão dizer: essa liderança é uma liderança saudável e é uma liderança bíblica. E isso que é importante, que você que é líder de jovens seja um líder saudável e um líder bíblico, tá bom? Então, dessa forma você resiste aí à cultura do mundo, porque o nosso maior problema de não passar para os nossos jovens, de não passarmos a cultura do céu para os nossos jovens, é que quando eles chegam na universidade, por exemplo, ou na escola, eles são bombardeados com a cultura secular. E aí eles não têm base bíblica, não é nem para contestar aqueles que estão lá, porque talvez não vale a pena contestar, tá? Não é nem para contestar, mas é nem para eles entenderem a fé deles, eles não têm uma base bíblica. Então, por isso que é importante nós desenvolvermos também a cultura do reino. O quarto desafio que os líderes enfrentam é lidar com a expectativa dos outros, lidar com a expectativa dos outros. Então, muitas vezes, existe uma pressão em atender a expectativa da família dos jovens, em atender a expectativa da liderança da igreja, dos membros da igreja. Então, quando você é levantado como líder de jovens, você cria uma expectativa e as pessoas criam uma expectativa em você. Seu pastor criou uma expectativa em você. Só um pouquinho, gente. Seu pastor criou uma expectativa em você, os membros da igreja criaram uma expectativa em você, os jovens, seus liderados, criaram uma expectativa em você. Então, aí fica essa pressão de lidar com essa expectativa, né? De saber, será que eu vou ser aprovado? Será que eu fui aprovado? Como é que funciona isso? Eu preciso da aprovação dessas pessoas, eu preciso conquistar essas pessoas para que elas possam, então, me reconhecer como liderança, me reconhecer nesse chamado que Deus tem para a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Seja transparente, seja honesto.
Não tente ficar querendo agradar as pessoas ou ser quem você não é, sabe? Nossas expectativas, porque existe uma diferença, quer ver uma coisa? Eu posso pegar esse celular aqui e esse copo com água. Aqui é a expectativa, aqui é a realidade. O que está no meio dessas duas coisas aqui se chama frustração. Quando você não atinge a expectativa, você está um pouquinho longe da sua realidade, você se frustra. Então, às vezes, criar uma expectativa demasiadamente grande acerca do seu chamado, do seu ministério, daquilo que você foi chamado para exercer, enfim, na sua igreja, no seu grupo de jovens, isso pode te gerar uma pressão muito grande. Se você não atingir aquele alvo, você se sente frustrado. Poxa, não correspondi, não fui aquilo que o meu pastor queria, não cheguei a ser um líder, o grupo não cresceu do tanto que eu queria. A questão, às vezes, não é o crescimento numérico, tá? Porque existe uma coisa que é crescimento numérico e existe o que é a profundidade. Uma árvore, por exemplo, antes dela começar a crescer para cima, ela cresce para baixo. Tem que ter raiz. E, às vezes, você vai gastar 1 ano, 2 anos fazendo raízes, criando raízes naquele grupo, naquele departamento, mas são raízes fortes que, quando começar a crescer numericamente, você vai ter toda uma cultura por trás que vai te levar a desenvolver um trabalho relevante e saudável, tá bom? Então, primeiro, o que você precisa entender aqui agora seja transparente e seja honesto com as pessoas que criaram expectativas em você. Por exemplo, chegue para o seu pastor e fale, olha, eu talvez não sou a pessoa mais qualificada, né, para essa função. Eu aceito o desafio, lógico, eu aceito o desafio, mas eu quero dizer para o senhor que eu preciso de adaptar, eu preciso de um tempo de adaptação, e eu vou estudar, eu vou fazer cursos, eu vou ler, eu vou me capacitar para me tornar um líder cada dia melhor. Então não fique dizendo assim, olha, agora eu vou arrebentar, agora pode deixar comigo que até o final desse ano 1000 jovens na nossa igreja. Não vai acontecer, entendeu? Pode ser que aconteça por um milagre de Deus, por uma graça do Senhor na tua vida, pode ser que aconteça. Mas, via de regra, se você não se preparar, não crie expectativas que você talvez não vá dar conta de supri-las. Seja transparente, seja honesto, estabeleça limites saudáveis com seus liderados, comunique-se claramente, deixe bem aberto. Tem pessoas que elas têm uma certa dificuldade de entender. Então, às vezes, para algumas pessoas, você vai precisar literalmente desenhar como que as coisas precisam ser feitas. Eu vou acrescentar aqui algo que é interessante. Tenha uma equipe, porque você não detém todos os dons. Você não tem todos os 5 ministérios, então você precisa ter uma equipe. Talvez o seu ministério seja mais pastoral, né? Aí você vai precisar de alguém que seja evangelista perto de você. Você vai precisar na sua equipe de alguém que tenha o dom de mestre. Você vai precisar na sua equipe alguém que tenha o dom apostólico. Você vai precisar na sua equipe alguém que tenha o dom profético. Então é importante que você traga essas pessoas para caminhar com você, para suprir aquilo que você não tem. Então tenha uma equipe de trabalho. O líder que faz as coisas sozinho, ele não vai muito longe, ele não cresce. Ele não cresce, não estou nem falando que o grupo dele não cresce, ele não cresce, porque você vai bater um teto e existe uma troca de aprendizado. Quando você tem uma equipe, você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai vendo a diversidade de dons e talentos que existe ali com a galera que está fazendo parte da sua equipe, e todas elas vão estar ensinando você de uma forma muito legal, tá bom? Qual a importância, então, de desenvolver a liderança dos jovens aqui no meio cristão? Desenvolver a liderança é importante porque eu nem diria que os jovens são o futuro da igreja, eles já são a realidade da igreja. E eu vou te falar mais, eles são a esperança da igreja. Isso é forte que eu vou te dizer aqui. Os jovens não são o futuro da igreja, eles são hoje a realidade da igreja, mas eles são a esperança da igreja. Porque existe, se nós não levantarmos uma geração de jovens formados na palavra, alicerçados sobre o fundamento, verdadeiro fundamento que é Jesus Cristo, nós vamos ter uma dificuldade daqui a alguns anos, não muito distante, de termos pastores pastoreando igrejas, porque nós não estamos nos preocupando com um fundamento do jovem cristão.
com a palavra que eles, para despertá-los para o ministério, para despertá-los a viver o chamado de Deus na sua vida. Então, a importância de desenvolver a liderança dos jovens é isso. Você que é líder de jovens, você precisa entender uma coisa. Você sabe que as gerações elas mudam muito rápido, né? Estão mudando muito rápido. Talvez a gente possa trazer uma hora aqui, uma galera, falarmos sobre as diferentes gerações, mas elas mudam muito rápido. Então é interessante que você, como líder de jovem hoje, talvez daqui a 5 anos, você não vai estar tão atualizado e talvez você vai ter que passar já o bastão para outro jovem liderar. E você ser o mentor daquele jovem. Então, é interessante que você cresça, você desenvolva as suas habilidades, seus dons, seus talentos, sua maturidade em Deus, para que você entenda que você vai liderar os jovens por um período de tempo, mas depois você pode ser mentor de líderes. E é aí que está o segredo do crescimento. Quando você deixa de ser simplesmente um líder, mas você formou outros líderes a ponto de você se tornar mentor desses líderes. Beleza? Então, como que a gente pode desenvolver e apoiar uma liderança de jovens na igreja local? Através de mentorias, através de treinamento, formação de liderança, criar um ambiente seguro e acolhedor para que o jovem ele possa ser inspirado pela liderança, seja uma liderança inspiradora. Você que é líder de jovens, você precisa ser inspirador para os seus liderados. Se você é aquela pessoa que não inspira a liderança, eles vão olhar para vocês, não vão desejar ser líderes. Mas se você é um líder de célula inspirador, se você é um líder de departamento inspirador, se você é um líder da rede de jovem e um líder inspirador, as pessoas vão desejar ser um líder igual a você. Vão querer aprender com você, vão querer colar em você para aprender. Então é importante. Eu diria aqui que a chave, né, para a gente encerrar esse podcast hoje, que a chave aqui é desenvolva uma cultura de discipulado dentro da sua rede de jovens. Seja bíblico e saudável nesse discipulado. Não seja alguém que vá simplesmente manipular as pessoas com sua opinião. O discipulado saudável é aquele discipulado que leva a pessoa a uma vida mais íntima com Jesus. E não um discipulador controlando a vida de um discípulo. Não é sobre isso. Se nós formos olhar, às vezes, sabe qual que é o maior defeito, o maior erro que o líder de jovem, vou falar como pastor, né? Que nós pastores cometemos, é não desejar estar aonde as pessoas que precisam de Jesus estão. Esse é o maior erro que a gente comete. Se a gente parar para analisar a vida de Jesus, ele poderia ter ido morar em Jerusalém, ele poderia ter ido morar em qualquer outro lugar. Ele poderia ter sido um mestre que estava retirado em um determinado lugar e ali ele ia ficar sozinho, meditando e tal. Mas ele escolheu morar em Cafarnaum, numa aldeia de pescadores, no meio de pessoas onde precisava curar a sogra de Pedro, onde precisava de ensinar pessoas, onde precisava recrutar discípulos. Ele estava no meio das pessoas que precisavam. E é isso que nós precisamos entender. Se o nosso grupo de jovens, ou se a nossa liderança é uma liderança exclusivista, que só caminha com aqueles que são salvos, então nós temos um problema. Porque nós somos chamados por Deus para liderar no meio das pessoas que precisam conhecer o amor de Jesus. Esse é o segredo de uma liderança que cresce, uma liderança que desenvolve, uma liderança que ama, acima de tudo, aqueles que são seus liderados, mas uma liderança também que ama alcançar aqueles que precisam do amor de Jesus. Tá bom? Espero que esse podcast tenha feito sentido para você. É uma pequena palavra simplesmente compartilhada aqui em comemoração também, em alusão aí ao Dia do Jovem Quadrangular, ao Dia do Adolescente Quadrangular. Espero que tenha sido edificante para você. Se foi, compartilhe aí com mais pessoas e nos ajude a alcançar os líderes de jovens. Se você vai ouvir aqui, se você puder, marca ou encaminha, marca também nos comentários aí os líderes de jovens da sua igreja, da sua região, do seu estado. Vai marcando a galera aí para estarem com a gente assistindo esse podcast e deixando aqui também suas sugestões, deixa aqui seus comentários ou acrescente alguma coisa nos comentários aqui também. Todo comentário é bem-vindo para nós, tá bom? Deus abençoe, até a próxima semana e bora crescer. Tamo junto.